26 de abril de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 26. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nesse canal, nós fazemos todos os meses a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão com o propósito de trazer sabedoria para aqueles que são simples. Simples são aqueles que são muitas vezes ingênuos em muitas situações. Também foi escrito para os jovens, para aqueles que são inexperientes, para que eles possam adquirir experiência, entendimento e prudência para tomarem boas decisões na sua vida. Mas o livro de Provérbios também foi escrito para os sábios, para que eles aprendam mais e prossigam no caminho da sabedoria. Por essa razão, o livro de Provérbios deve ser um livro para o qual você deve dar uma atenção especial, porque ele traz ensinamentos que ajudam você no dia a dia a se livrar de situações que podem trazer desgosto, dissabores, complicações ao longo da sua caminhada nessa vida. E o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, então você consegue ler esse livro todos os meses. Basta que você leia todos os dias o capítulo do dia. Então hoje é dia 26, nós vamos ler Provérbios, capítulo 26. Naqueles meses que você tem 30 dias, basta que você leia os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, talvez você esteja pensando aí, como que se faz em fevereiro? Em fevereiro você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Essa é uma adaptação que permite que você leia Provérbios no mês de fevereiro dentro dos 28 dias. Os capítulos 1 e 2 têm uma relação entre si. Os capítulos 8 e 9 também têm uma relação entre si. Agora, os capítulos 30 e 31 tratam de temas diferentes, mas como é só um dia que você vai fazer a leitura de 2 capítulos, você pode ler esses 2 capítulos para encerrar a leitura de Provérbios no mês de fevereiro e nos meses que tem 30 dias. Nós estamos lendo aqui nesse mês a Bíblia na versão da King James atualizada, como você pode ver aí no topo da tela. E começando a leitura de Provérbios 26 nos fala a respeito de tipos de pessoas. Então você sabe que no dia a dia você tem que lidar com vários tipos de pessoas. Provérbios 26 fala sobre 3 tipos de pessoas basicamente. Fala a respeito do tolo, fala a respeito do preguiçoso e fala a respeito do bajulador, daquele que é hipócrita, daquele que vem, dá um tapinha nas suas costas, usa palavras elogiosas, usa palavras fraudulentas para enganar, para conseguir os seus objetivos. Então fala mais de mais alguns tipos de pessoas, mas basicamente fala desses 3, do tolo, do preguiçoso e do bajulador. Então vamos ler aqui o capítulo 26. Aqui nessa versão da King James atualizada, eles colocam sempre um título. E aqui eles colocaram o título Atitudes do Sábio e do Insensato. Então aqui começando o versículo 1. Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Assim como não tem sentido que na época da colheita surja chuva e que na época do verão tenha neve, não cabe dar honra àquele que é tolo. Então o versículo 1 está dizendo: a honra tem que ser dada
para as pessoas que fizeram a sua parte, para a pessoa que cumpriu as tarefas. Não se dá honra para o tolo. O verso 2: Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. O versículo 2 fala que o pássaro sabe para onde ele está voando. A maldição também sabe para onde ela vai cair. Em outras palavras, faça o que é certo, semeie o que é bom, para que você não tenha maldição. Se você faz o que é certo e se você planta boas ações, a maldição não vai cair sobre você. Toda maldição, quando vem, ela não vem sem nenhum motivo, ela vem porque ela sabe para onde ela vai. Ela não cai sobre quem não merece. Verso 3: Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Verso 4: Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. 5. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. Quando alguém vem com falas que são tolas, você deve corrigir a pessoa, mostrar para a pessoa que ela está errada naquele comentário que ela fez. Não responda ao insensato com semelhante insensatez. Tem gente que, quando recebe uma palavra tola de alguém, responde brincando com a pessoa de maneira tola. Mas aqui os versículos 4 e 5 estão dizendo: às vezes a pessoa fala um comentário fazendo uma piada, fazendo uma zombaria, levando uma situação na brincadeira, e às vezes nós respondemos no mesmo tom. Mas o versículo 4 e 5 está dizendo: não responda ao insensato, ao tolo, da mesma forma que o tolo age, para que ele não pense que ele para que você não fique igual a ele. Veja o versículo 4. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Então a pessoa faz uma piadinha e aí, às vezes, a piadinha irrita você e você faz outra piadinha em cima. O versículo 4 está dizendo: não faça isso. Ao invés de você responder com outra piadinha irônica, ácida, que vai fazer você ficar igual a pessoa, faça o que diz no versículo 5. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. Quer dizer, responda para ele: você não percebe que essa piadinha, que essa zombaria, que isso que você está falando não faz nenhum sentido? O versículo 4 e o versículo 5 falam: seja chato, faça a correção. Diga para a pessoa que aquele comentário que ela fez não faz nenhum sentido. Mostre para a pessoa que a piada, a zombaria, o escárnio, o sarcasmo que a pessoa está jogando num assunto que merece mais consideração e respeito exige que a pessoa pare de fazer isso e que ela entenda a seriedade, o compromisso que se exige naquele assunto. Fazendo isso, você tira a tolice da pessoa. Você chama a atenção da pessoa para aquilo que a pessoa deve respeitar, para aquilo que a pessoa deve honrar, para aquilo que a pessoa deve tratar com consideração. Versículo 6. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. O versículo 6 diz: se você precisa contratar alguém para executar alguma tarefa, para cumprir alguma coisa, não escolha um tolo. Se você
não faz um bom recrutamento da pessoa que vai cuidar de um assunto para você, você vai ser como alguém que está com os pés amputados. Vai ser como alguém que tomou veneno. É uma comparação para dizer quão terrível é lidar com tolos. Quão terrível é não ser cauteloso no recrutamento de pessoas para o seu negócio. Se você escolhe um tolo, ele fala aqui, a pessoa que pede é um tolo para transmitir uma mensagem. A pessoa que escolhe alguém que é tolo, que é alguma pessoa que é tola para cumprir uma tarefa, se arrisca a ter muitos problemas. Cuide das pessoas que você recruta para trabalhar com você no seu negócio. Versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. O versículo 7 está dizendo: não basta saber o que diz a palavra, é necessário pôr em prática. Então, da mesma forma como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Não adianta dizer, o insensato até sabe dizer a palavra de sabedoria, mas ele não põe em prática. É como aquele que fuma e que bebe, que fala: eu sei que faz mal, mas não dá nada não. Eu vou continuar fumando, eu vou continuar bebendo. Ah, eu sei que faz mal, mas qualquer hora eu paro. Então, do que adianta a pessoa saber o que tem que fazer e não fazer? Então, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Versículo 8: como prender uma pedra à atiradeira é conceder honra ao tolo. Esse versículo aqui, nessa tradução, não ficou muito bom, porque quando você lê na Almeida, Corrigida e Fiel, lá diz assim: assim como quem prende uma pedra preciosa numa atiradeira, assim também é conceder honra ao tolo. Aqui nessa tradução ficou: como prender uma pedra à atiradeira é conceder honra ao tolo. Ele não destaca aqui que essa pedra aqui é uma pedra preciosa. Então, o sentido aqui do versículo 8 é: da mesma forma como você não pega uma joia de ouro, de prata e coloca num estilingue, que é aqui uma tiradeira, e dispara por aí, ele fala que da mesma forma que você pegar uma pedra preciosa, um ouro, uma prata e colocar no estilingue, jogar e disparar para qualquer direção, é você conceder honra ao tolo. Você vê que o versículo 8, ele reforça a ideia de que nunca se dá honra, nunca se dá mérito para uma pessoa que é tola. O versículo 1 fala sobre isso. Como neve no verão, a neve não tem sentido ter neve no verão, como não tem sentido ter chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. E o versículo 8 volta nessa ideia, que quem dá honra para o tolo é a mesma coisa que pegar uma pedra preciosa e jogar no estilingue, lançar ela numa atiradeira. Versículo 9. Galho de espinhos, então a ideia, colocando num aspecto prático o pai e a mãe, que muitas vezes o filho faz a coisa errada e ao invés dele dar a disciplina, ele ainda dá um presente. E tem muitos pais que fazem isso com seus filhos. E nascem filhos mimados que dizem: meu pai e minha mãe sempre me dão razão. E Provérbios 22, no versículo 6, fala para educar a criança no caminho do Senhor. E educar a criança no caminho do Senhor é aplicar a disciplina a ela. Versículo 9. Galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Então, imagine um bêbado. Provérbios trabalha muito com comparações. Então, um bêbado vai se machucar com um galho de espinhos na sua mão.
Da mesma forma é o provérbio ao entendimento dos insensatos. O insensato, ele não sabe qual provérbio aplica para cada situação. Versículo 10. Um arqueiro que fere a todos, tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Mais um versículo falando sobre o cuidado no recrutamento de pessoas. Não recrute o tolo. Antes de contratar alguém, avalie bem essa pessoa. Versículo 11. Como um cão que torna o seu vômito é um insensato que repete suas tolices. E o versículo 12. Vês uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Então, versículo 11. O cão que volta para o seu vômito traz aquela impressão ruim de ver um cão voltando para o seu vômito, uma coisa nojenta, uma coisa que causa mal-estar. Então, assim é a vida do insensato. Ele faz uma tolice e depois ele, mesmo sabendo da amargura, do quanto é ruim ter feito aquilo e ter passado e sofrido por situações difíceis, ele vai lá e volta e faz de novo a tolice. Então o versículo 11 faz essa comparação com o cão que volta ao vômito. Assim é o insensato que repete as suas tolices. Ele vai passar pela amargura, pelo sofrimento de novo, porque ele volta na sua tolice. E o versículo 12. Uma pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, que não escuta conselhos, que não ouve quando é corrigida pelos seus pais. Lá em Provérbios capítulo 12, está escrito que o que atende à repreensão é uma pessoa sábia. Aquele que aceita a correção, aceita a disciplina, ele escapa de muitas situações terríveis, mas aquele que não escuta é aquele que vai sofrer as consequências da sua resistência à correção. Então o versículo 12 fala: você vê uma pessoa que é sábia aos seus próprios olhos? Você conhece alguém que acha que sabe tudo? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Então essa pessoa que acha que sabe tudo é tão tola que o versículo 12 fala, ela é pior do que o tolo. Aqui do versículo 1 até o versículo 12, nós vemos versículos que falam sobre a pessoa que toma decisões que são tolas, a pessoa que faz tolices. Agora, a partir do versículo 13, ele começa a falar sobre o preguiçoso. Então, o versículo 13 começa: o preguiçoso alega, há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Primeira característica do preguiçoso: ele sempre arruma desculpas. Então, aqui no versículo 13, ele alega: tem uma fera violenta no caminho, tem um leão feroz rondando pelas ruas. Se você vive dando desculpas e não faz aquilo que tem que ser feito no tempo que é feito, quem é bom em dar desculpas nunca vai ser bom em nada. Então essa aqui é a primeira característica do preguiçoso, ele dá sempre uma desculpa. Versículo 14, assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. Essa é a segunda característica do preguiçoso. O preguiçoso gosta da zona de conforto. Uma porta, quando ela está presa nas suas dobradiças, ela fica ali parada. A posição de conforto da porta é ficar ali, presa nas dobradiças e girar, fechando e abrindo a porta. O preguiçoso gosta de ficar na sua zona de conforto. Ter que enfrentar desafios, ter que aprender coisas novas, ter que sair da posição que ele está para correr atrás de novos conhecimentos, de novos ambientes, de novas ideias, buscar novos caminhos. Ele não quer.
Então os resultados do preguiçoso serão sempre os mesmos. Uma porta, você sabe o resultado dela. É ir, abrir e fechar e ficar sempre naquele lugar. O preguiçoso nunca vai prosperar. Se ele sempre vai ficar no mesmo lugar. E sempre que surge o desafio de um novo ambiente, de conhecer novas pessoas, de aprender coisas novas, de ter novas ideias, de repente ir para outros caminhos, uma outra cidade, um outro bairro, uma cidade vizinha, para aprender alguma coisa e fazer algo que possa mudar a vida dele, ele vai ter as suas desculpas, que é o do versículo 13. O preguiçoso sempre tem uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Ele sempre alega uma desculpa e ele sempre fica na zona de conforto, naquilo que é mais confortável. Por isso que o 14 diz: assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira sonolento em sua cama. Sonolento é outra característica do preguiçoso. Ele não desperta para a vida. Ele não atenta por o que precisa ser feito. Não atenta em estabelecer novos relacionamentos, buscar oportunidades. Nós lemos em Provérbios 18 que aquele que vive isolado e que não estabelece relacionamentos com outras pessoas está buscando apenas o seu próprio interesse. Quem busca apenas o seu próprio interesse vai contra a sabedoria, porque a sabedoria, como nós lemos em Provérbios 18, está nos relacionamentos. Nos relacionamentos você tem acesso a outros pontos de vista, você tem chance de ter contato, conexão com novas pessoas, você tem chance de ter novas ideias dessas conversas com essas novas pessoas que podem mostrar novos caminhos. Mas o preguiçoso ele fica sonolento e ele prefere ficar na sua zona de conforto, como uma porta que fica nas suas gira em cima das suas dobradiças e não sai do lugar. Agora o versículo 15, tem mais uma característica do preguiçoso. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato, contudo levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. O versículo 15 fala que o preguiçoso é aquele que até às vezes começa um negócio, mas ele nunca termina. Então ele começa um curso, ele faz um tempo e depois ele fala: é muito difícil. No começo era legal, mas aí começaram a surgir os pontos mais difíceis, aí eu tranquei o curso. Ah, foi bom começar, eu trabalhei ali 1, 2, 3 meses, mas depois começaram a trazer coisas difíceis. Então eu achei melhor começar de novo. O preguiçoso, ele recomeça um negócio o tempo todo. Ele está o tempo todo recomeçando. Ele começa um negócio e ele não termina. Ele começa outro e ele não avança. Porque ele não, ao invés dele colocar a sua força, a sua dedicação para ir avante, quando exige mais dedicação, mais empenho, mais esforço, ele fala: agora eu vou para outra, vou pular para outra coisa, vou pular para outro negócio. Você já viu aquelas pessoas que começam e nunca terminam as coisas? Então o preguiçoso é assim, ele até consegue colocar a mão no prato. Contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa nunca termina as coisas. Se você começa uma coisa, você precisa ter força. Lá em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10, está escrito que se a sua força for pequena no dia da batalha, no dia da angústia, então a sua força será muito pequena. O que esse versículo de Provérbios 24:10 quer dizer? Que se no dia da angústia, no dia que surge uma situação difícil, você olha e fala: isso é muito difícil, e não lança
não se lança para o desafio para superar aquilo, então a sua força só vai até ali. Por isso que ele fala que se no dia da batalha você se mostrar, tem uma outra versão que diz assim: se no dia da batalha você se mostra frouxo, então você será um fraco. Se no dia que surge um novo desafio você não enfrenta, não vai para frente, você vai, você não vai avançar. A sua força vai ficar até ali. Você vai ficar limitado àquele ponto. Agora o versículo 16. A pessoa indolente. Indolente é relaxado. Aquele que não faz o que tem que ser feito. Então a pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Tem uma outra versão que fala que o preguiçoso se acha mais esperto do que 7 homens que sabem responder muito bem. Em outras palavras, o preguiçoso, e aqui tem outra característica do preguiçoso, ele sempre procura um atalho. Então as pessoas dizem para ele, ó, o processo para fazer isso aqui é esse. O preguiçoso, ele fica olhando o processo e ele fica procurando um atalho, uma forma de fazer aquilo mais rápido, para ele não ter que colocar todo o esforço que tem que ser colocado. Não é que o preguiçoso é o inteligente, aquele que procura aumentar a eficiência de um processo. Não é isso. O indolente, o preguiçoso, é aquele que olha e procura encurtar o caminho daquilo que tem que ser feito. E essa preguiça de sempre querer criar um atalho, ele acha que ele encontrou uma fórmula melhor do que 7 homens que sabem responder muito bem. Em outras palavras, o preguiçoso se acha esperto. Ele se acha esperto para arrumar um atalho, mas na verdade ele cria problemas por causa da preguiça dele de fazer o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. Então imagine um piloto de um avião que não faz o protocolo da verificação da rota, da verificação do clima, quais os perigos que uma pessoa indolente pode trazer para outras pessoas. Um médico que é responsável pela administração de uma anestesia antes de uma cirurgia. Se ele não verifica o peso, a condição de saúde específica daquele paciente. Então, essa buscar atalhos, os atalhos, um mecânico que não presta atenção no momento em que está montando ali um motor. Então, o indolente ele acha que é mais esperto do que 7 homens que respondem com bom senso. Então, esses versículos aqui, o 13, o 14, o 15 e o 16, falam sobre o preguiçoso. Agora nós temos aqui outros tipos de pessoas. Vamos lembrar, Provérbios 26 é um capítulo que fala sobre tipos de pessoas, mas não é só sobre os tipos de pessoas. Primeiro, do versículo 1 ao 12 fala sobre os tolos, do 13 ao 16 sobre o preguiçoso. É sobre pessoas que são assim e é um alerta para mim, para você, para não seja assim. Não seja o tolo. Não seja o preguiçoso. E agora no versículo 17: como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Então, não seja esse tipo de pessoa que se mete em assuntos alheios que não são seus, que não dizem respeito a você. Não se meta em discussão alheia. A não ser que seja uma discussão na família de algum vizinho que você vê que está ocorrendo perigo de vida. Nessas situações é claro que você pode chamar a polícia, você pode chamar a ambulância, você pode, se você tem condição, se você tem
estrutura e você pode impedir o mal na casa de alguém, se você pode fazer isso, isso é fazer o bem. Mas nas discussões das outras pessoas, se você se mete, é como pegar um cão pelas orelhas. Você vai entrar em problemas que não são seus e que não tem a ver com você. Você vai perder o seu tempo. As pessoas vão dizer o que você tem a ver com isso. Você vai se irritar, se estressar de graça por um assunto que não é seu. Versículo 18: Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais, assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega: Mas eu só estava brincando. Então, versículo 18 e 19, veja que ele usa uma palavra pesada aqui. É como um demente, uma pessoa que não tem juízo, que espalha brasas e atira flechas mortais. Imagina um demente atirando flechas sem nenhuma direção. Assim é a pessoa que engana o seu próximo e depois alega que era só brincadeira. Dependendo da brincadeira que você faz com alguém, essa pessoa pode ter um infarto. Dependendo da brincadeira que você faz com alguém, a pessoa pode ter um ataque cardíaco, pode ser internada no hospital. Então, o versículo 18 e 19 está dizendo, tem aquelas pessoas que gostam de fazer piada com tudo, de fazer aquelas brincadeirinhas. Vamos só fazer uma brincadeirinha para assustar a pessoa, para deixar a pessoa preocupada. Essas brincadeirinhas devem ser evitadas. Você pode matar alguém. Por isso que o versículo 18 faz essa comparação, como um demente que dispara brasas, que atira flechas mortais. É aquele que engana o próximo e fala, era só brincadeirinha. Versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. Então aqui ele está falando sobre fique longe das pessoas que gostam de criar confusão o tempo todo. Elas são como lenha para o fogo. Fique longe de quem sempre cria confusão. Fique longe de pessoas que falam mal dos outros, que sempre jogam palavras de um contra o outro. É aquela pessoa que vem para você e fala: o fulano lá falou que o seu serviço não está direito. O fulano lá falou tal coisa de tal pessoa. Essas pessoas elas criam confusão. O versículo 20 está dizendo: se você não tem o caluniador, a briga acabou. Não ande com pessoas que vivem criando confusão. 21. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. O versículo 21 completa o 20, né? Você tem o 20 aqui. Sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra-se a briga. 21. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para atiçar as contendas. Ao 22. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos, descem com delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Então a pessoa que gosta de fofoca, que gosta de ficar ouvindo quando alguém está falando de alguém, aquilo desce até o íntimo da pessoa e a pessoa se agrada daquilo. O versículo 20, 21, 22, o 23. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno. Então você vê aqui do versículo 20 até o versículo 23, todos esses versículos falam a respeito de pessoas que usam a língua como uma forma de criar confusão. O versículo 20 é o caluniador. Ele inventa mentiras a respeito das pessoas. Ele gera brigas. O 21 é a pessoa que é briguenta. Então a pessoa quer criar situações ruins entre as pessoas. Ele é como o carvão que alimenta a brasa. O 22, o difamador, é aquele que destrói a fama, a reputação, fala dos outros pelas costas. Ele alimenta fofocas. O 23, como uma camada de esmalte de prata sobre um vaso de barro. Também os lábios diplomáticos podem esconder um coração maligno.
Lábio diplomático, a pessoa que fala bem na sua frente, mas no coração dela, ela carrega o mal. Ele faz uma comparação aqui no 23, é como uma camada de esmalte, uma esmalte de prata no vaso de barro. Então aqui todos esses versículos estão falando de quem? Estão falando do bajulador, do hipócrita, daquele que na frente dá um tapinha nas suas costas, fala bem de você, mas você vira as costas, ele cria uma calúnia, cria uma situação que vai gerar divisão, briga entre as pessoas, difama, fala coisas erradas, coisas que não são verdade a seu respeito. E ele, na frente, ele fala bem, com lábios diplomáticos. Parece que é uma pessoa boa, mas está sempre criando confusão. Versículo 24. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. 25. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confies nela, porquanto há 7 abominações em seu coração. Veja que o versículo 24 e 25 fala que muitas vezes essas pessoas que são bajuladoras, hipócritas, elas falam bem, mas você precisa ficar atento. O versículo 25 está dizendo: não caia na conversa de quem fala muito bem, que tem uma postura elegante. A pessoa pode usar isso, mas no fundo, o que ela fala sempre é para o mal. Versículo 26. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. O 26 traz uma palavra de esperança. Ele diz: o bajulador, o hipócrita, aquele que dá o tapinha nas costas do outro e cria toda essa conversa, calúnia, difamação, briga. Com o tempo, em algum momento, todo o mal que ele fez, todo o mal que essa pessoa faz, acaba vindo a público. Mas leva um tempo. Leva um tempo. Mas o versículo 26 traz uma promessa. A pessoa acaba caindo. Em algum momento, toda a máscara dela cai. 27. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. O 27 aqui fala sobre a lei da semeadura. Não lance o mal contra o próximo. Vai voltar para você mesmo. E o 28. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere. E a boca bajuladora provoca destruição. Então a língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere. E a boca bajuladora provoca destruição. É um versículo que completa tudo aquilo que nós lemos do versículo aqui do versículo 20 em diante. Então, Provérbios 26 é um capítulo que fala sobre os tipos de pessoa. Você vê que ele fala das pessoas que são tolas, que você não deve dar honra para aquelas pessoas que são tolas e não deve responder conforme elas falam, mas deve corrigi-las. Fazer o papel de chato mesmo para dizer para a pessoa, mostrar a sua tolice, para que ela saia daquela condição. Fala das pessoas que são preguiçosas, fala das pessoas que são bajuladoras. Elas criam calúnias, brigam, criam difamações, usam os lábios de forma mentirosa, às vezes articulam muito bem a sua ideia, mas existe uma promessa aqui em Provérbios 26. Elas não se sustentam. Com o tempo, todo o verniz que elas passam nas suas palavras acaba se revelando. Então, isso nos traz um ensinamento. Não haja com falsidade, com engano, porque isso não tem futuro. Quando você age de forma perversa, corrupta em relação a alguém, sendo hipócrita e bajulador, a máscara em algum momento ela cai. É melhor limpar o coração e andar sempre
no caminho da justiça. Então aqui, Provérbios 26 fala sobre como não ser. Se você se entrega para buscar atalhos no seu trabalho, se você acha chato aquilo que você está fazendo, não tem tolerância, não cria força para vencer desafios, para sair da sua zona de conforto, então você vai ser como uma porta que fica no mesmo lugar, não vai chegar a lugar nenhum nunca. E tem muitas pessoas que não prosperam e reclamam de Deus. Elas falam, mas Deus, eu estou orando há tanto tempo e eu não tenho resposta. Mas o texto de Provérbios 26 faz uma pergunta. E você fez o que precisa ser feito? Vamos lembrar que Provérbios, você não pode ler só um capítulo de forma isolada. Você precisa ler todos os dias um capítulo, mas depois que você leu todos os capítulos, você precisa ter a visão do todo de Provérbios. E quando você faz a visão do todo, lembrar que Provérbios capítulo 4 fala no versículo 7: adquire a sabedoria com tudo o que você possui, adquire o entendimento. Então, lá em Provérbios, no capítulo 4, ele está dizendo: vá atrás da sabedoria, porque a sabedoria vai trazer o conhecimento do que fazer, com quem conversar. Aqui em Provérbios 26, mostra, não se conversa com pessoas que falam mal das outras, criam calúnia sobre as outras, difamam as outras, que falam de forma bonita e bem articulada, mas carregam falsidade no coração. Caminhar com essas pessoas vai fazer com que você não tenha pessoas confiáveis à sua volta. Então, identificar essas pessoas, prestar atenção que existem essas pessoas, é importante para estabelecer negócios, para estabelecer relacionamentos, para se tomar cautela e ficar longe do tolo, do preguiçoso e daquele que cria contenda, confusão e só espalha calúnia e divisão entre as pessoas. Uma pessoa que traz alguém que é tolo, que é preguiçoso, que cria confusão nos ambientes, está se prejudicando. Então essa é a meditação aqui, reflexão em Provérbios capítulo 26. E agora fazemos um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para entregar a sua vida, para morrer pela humanidade, para que todas as pessoas possam receber o perdão dos seus pecados. Então Jesus veio e morreu, entregou a sua vida para que todo aquele que crê, que manifesta a fé em Jesus, receba o perdão dos seus pecados e, recebendo o perdão dos seus pecados, possa chegar-se até Deus. Então, só podemos estar em comunhão com Deus quando aceitamos a Jesus, porque Jesus entregou a sua vida para que eu e você recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Com pecados não podemos ter ligação com Deus, mas com os pecados justificados por Jesus, podemos chegar até Deus. Então Jesus é a ponte, ele é o caminho que nos leva até Deus. A Bíblia fala que aquele que tem fé em Jesus e o confessa, o aceita no coração e o confessa com a sua boca, recebe a Deus. Então, se você ainda não fez essa entrega da sua vida para Jesus, aqui está a oração de confissão que você confessa que quer entregar a sua vida para Ele, e com essa oração você terá o perdão dos seus pecados, você receberá o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você, e você terá o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro que fica no céu com os nomes dos que são filhos de Deus, dos que receberam Jesus. Então, se você ainda não fez essa entrega, ligue o seu pensamento com Deus agora, crendo que Jesus é o Filho de Deus e que
pelo sangue dele, você recebe o perdão dos pecados e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja, procure uma comunidade de fé que prega a fé em Jesus. Procure uma igreja que anuncia que Jesus é aquele que salva e participe dos estudos bíblicos. É pelo conhecimento das histórias da Bíblia que você conhece a Deus e aprofunda a sua relação com Ele. E participe dos cultos de oração, que nos cultos de oração você conversa com Deus. A oração é uma conversa franca com Deus. Fale com Ele, mas não só na igreja. Fale com Ele na sua casa. Tenha o hábito de falar com Deus. Separe um canto no seu quarto, na sua sala, em que você pode estar sempre buscando a Deus. Busque a Deus em oração, fale com Ele e Ele responderá aquilo que você precisa. E fica o convite para você que caiu nesse vídeo, para que você acompanhe a leitura de Provérbios diariamente aqui no canal. Faço mais um convite. Nós fazemos todos os dias a leitura do devocional Café com Deus Pai. Você pode ler uma mensagem devocional todos os dias uma mensagem para o seu dia. Diga, para encerrar, eu sempre digo para as pessoas que digam glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Por que dizer sempre glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Porque o Pai, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Então Ele merece a glória. Ele foi digno de glória. Ele olhou para nós, com os nossos erros, falhas e pecados, e disse: eu vou dar a eles uma oportunidade de estarem comigo. Então Ele merece glória. Dê glória ao Filho, porque Jesus aceitou, Ele veio nessa terra, pregou o reino e morreu em nosso lugar. E o Espírito Santo todos os dias nos ajuda, nos orienta, nos consola, nos dá força, nos alimenta com graça, esperança, confiança e fé. Por isso Ele é digno de glória. Ele é digno de glória, porque sempre está do nosso lado. Por isso, dê glória ao Pai, dê glória ao Filho e dê glória ao Espírito Santo. Dê honra a Deus, porque Ele é digno de toda honra e Ele é digno de toda glória, hoje, sempre e eternamente. Amém e amém.